Para hoje é que os votos sejam pautados, a exemplo do voto do ministro Fux, sejam pautados por argumentos técnicos e estritamente jurídicos, que não haja contaminação política ou influência de vertentes ideológicas ou políticas nos votos que serão dados. Doutor, Jair Bolsonaro, o senhor encontrou com ele? Ele comentou o voto do Fux? Não, ontem eu saí muito tarde daqui e hoje acabei não encontrando com ele. Como ele está proibido de utilizar telefone, a gente respeita as cautelares do ministro Moraes. Então é provável que ainda encontre ele ainda hoje. Em relação a recursos, vocês já decidiram? Voto da ministra Carmen Lúcia, expectativa sobre esse voto específico. E do Zanin também, por Olha, favor. falo dos dois aqui. A minha expectativa é o que eu acabei de responder a vocês, que sejam votos que se pautem de forma absolutamente técnica e jurídica. E se pautarem dessa forma, a única conclusão viável é a absolvição do presidente Bolsonaro, a exemplo do que foi dado no voto do ministro Fux. Teve algum voto que não foi jurídico? Olha, que o senhor citou o Fux? Quando eu falo que não são técnicos, eu quis dizer o seguinte, eu tenho votos aqui, o conjunto de provas do processo não tem como não indicar uma absolvição. Então, eu tenho uma discordância frontal com relação aos votos do ministro Dino e do ministro Alexandre. Doutor, não há nenhum receio de que o voto do ministro Fux tenha uma repercussão negativa da seguinte forma: votou por condenar 400 daqueles que participaram do 8 de janeiro, não tiveram, por exemplo, a possibilidade de contratar advogados como o senhor e o Celso Villardi, que o judiciário condena quem é pobre e poupa quem é rico? Acho que esse é um argumento muito raso e seria um argumento muito lamentável em se tratando da Suprema Corte. Acho que o aspecto aqui é outro. Nós não podemos misturar, e o ministro Fux fez essa separação, fez essa clivagem de maneira muito clara. O caso não está vinculado ao 8 de janeiro. O 8 de janeiro e o que se apura aqui não estão conectados. Mesmo entre os dois réus que foram condenados, vocês vão poder perceber que os fatos pelos quais o ministro Fux os condenou não são o 8 de janeiro. Então não tem como nós misturarmos aqui, é importante a gente fazer essa separação. O 8 de janeiro foi excluído do voto do ministro Fux. Em relação aos recursos, doutor, o que vocês já decidiram? Oi? Abriu espaço para recursos. Vocês estão perguntando a mesma coisa. Ele abre margem para recursos? Olha, recursos viáveis. Embargo de declaração, evidentemente e a gente já vê algumas omissões nos votos que foram proferidos pelo relator e pelo ministro Dino. Né? Por exemplo, não enfrentaram o argumento de que a acusação de organização criminosa armada não é armada. Não existia arma apreendida ou emprego de arma de fogo, nada disso. E isso não foi enfrentado, pelo menos não nos votos que foram proferidos. Indo adiante aqui, acho que na pergunta do Google e na sua, haverá uma discussão sobre a possibilidade de embargos infringentes ou não. Ainda é um pouco nebuloso. Embargos infringentes, quando você trata disso no plenário, são 4 votos, mas são 11 ministros julgando. Nas turmas, nós não temos metade de 11, nós temos 5. Então, não seriam 2, seria 1 e pouco essa conta. Então, acho que é uma discussão jurídica que virá inevitavelmente a seu tempo. Se fosse para o plenário, seria bom? Primeiro que eu acho que a turma é incompetente. E isso nós temos sustentado desde o início. E o ministro Fux acolheu. A questão da competência ela é muito importante, porque quando você é julgado por um juiz incompetente, significa que você está sendo julgado num juízo de exceção. A Constituição Federal é clara que um presidente da República é julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal. Logo, se entende que ex-mandatário também é julgado no Supremo, o lugar dele ser julgado seria no plenário. Acho que isso daria mais musculatura a este julgamento, sem sombra de dúvida, teríamos mais magistrados opinando por um caso tão polêmico e não teríamos aqui essa mácula processual. Eu digo a vocês, juízo de exceção em cortes internacionais é interpretado como violação de direitos humanos. Algo que tem sido creditado recentemente, inclusive por nação estrangeira ao Brasil. Então, tenho para mim que se esse julgamento fosse feito no plenário, traria uma credibilidade muito maior a qualquer decisão que se proferisse, para absolver ou para condenar. Manifestações de Trump, o senhor acha que tem alguma relação com os votos de ontem de Fux? Eu não tenho como atribuir isso, né? Isso é uma questão política, internacional. Não cabe a defesa, não cabe a advogados fazerem esse juízo. Mas é que o filho do ex-presidente está nessa mobilização. Bom, ele está nessa mobilização, mas evidentemente, e o que eu sei pelo que vocês escrevem, eu acredito, tenho para mim que o governo americano está acompanhando esse caso. Aliás, é declarado em várias postagens, etc.
O senhor espera que com as falas do filho do Bolsonaro seja agravada a pena do Bolsonaro? Não deveria ser. O filho do Bolsonaro é um ser independente, é um indivíduo independente, maior, capaz, e as falas dele não estão aqui em julgamento. Aí acho que é uma pergunta que você deveria fazer aos ministros. Olha, eu não vou antecipar nada disso, mas evidentemente o presidente Bolsonaro tem uma situação de saúde muito delicada. Não vou antecipar o que acontecerá ou não, porque a gente não tem o resultado do julgamento. Mas isso poderá ser levado à mesa em algum momento, sim. Doutor, a ameaça militar dos Estados Unidos não fere de alguma forma a soberania brasileira? Como é que o senhor vê essa? Essa é uma questão política, eu não vou responder isso. Doutor, uma última sobre o julgamento. Política internacional, nem nacional. As questões preliminares, grande parte, foram atendidas pelo ministro Fux e está em aberto ainda. Vocês têm esperança de que alguma outra questão preliminar foi apresentada seja votada? Nós sempre acreditamos muito nas questões preliminares. O voto do ministro Fux, ele acolheu praticamente a totalidade das nossas teses. Na prática, ele só excluiu a questão da colaboração do Mauro Cid, que ele validou. Mas as demais teses preliminares de incompetência do Supremo Tribunal Federal, incompetência da primeira turma e cerceamento de defesa, que, repito, são teses graves. São teses que, colocadas em cortes internacionais, se vocês pesquisarem jurisprudência das cortes internacionais, são teses muito caras a essa perspectiva. Por quê? São interpretadas como violação de direitos humanos. Submeter alguém a um tribunal de exceção ou cercear a defesa violando o devido processo legal. Então são teses que para nós da defesa são muito caras, são teses importantíssimas e nós acreditamos sim que elas devam ser revisitadas nos votos de hoje, né? Obrigado, viu, doutor? O estado espiritual dele hoje? Eu não falei com ele. Ontem, não falei nem ontem nem hoje. Ele está proibido de usar telefone, a gente cumpre as cautelares. Talvez hoje eu encontre mais tarde. Doutor, o senhor citou 2 vezes cortes internacionais. Em caso de condenação, a defesa pensa algo nesse sentido? Com certeza. Com certeza, e justamente essas violações que eu coloquei a vocês aqui, de juízo de exceção, de cerceamento de defesa, pavimentam fortemente esse tipo de abordagem em cortes internacionais. Obrigado, doutor. Obrigado.